Bom, então, dando aí continuidade, né? Após o nosso intervalo, dos temas de hoje, nós vamos falar, vimos então, emergência hipertensiva e uma patologia extremamente relacionada à emergência hipertensiva, que é a síndrome aórtica aguda, tá certo? E agora nós vamos falar um pouquinho especificamente aí, bem focado para o coração, especificamente, né? E da mesma maneira, né, que eu procuro sempre colocar aquilo que é bem comum e que pode acontecer no dia a dia de todos nós, na sala de emergência, nós vamos falar um pouquinho hoje da pericardite aguda e do tamponamento cardíaco. Vocês, com certeza, principalmente aos emergencistas e aos futuros intensivistas, vocês vão se deparar com essas duas entidades aí no dia a dia da profissão de vocês, tá certo? Lembrando um pouquinho, gente, começando pela pericardite, vamos lembrar um pouquinho sobre a anatomia do pericárdio. Vamos falar alguma coisa aí, alguma introdução e algumas definições a respeito do pericárdio. Pericárdio, ele é composto por dois folhetos. Vamos lembrar lá da aula de anatomia da professora Evelise, né? Ele é composto por dois folhetos, um seroso e um fibroso. O fibroso, conforme está ali naquele corte ali, no quadradinho aí no lado direito da nossa tela, o fibroso é uma camada mais externa e esse folheto fibroso ele é ligado ao tendão diafragmático, tá certo? Já o seroso, a capa visceral, ela é ligada ao epicárdio, tá? Então, fibroso, tendão diafragmático, seroso, epicárdio, tá certo? O pericárdio, ele se adere, né, ao osso externo e à pleura mediastinal. A porção serosa, né, tá aqui, olha aqui a ponteira do mouse, né? A porção serosa recobre duplamente o mediastino, tá? Ela envolve duplamente o mediastino. E estando a camada parietal, ela é mais aderida ao pericárdio fibroso e a camada visceral ao coração, tá? Então, camada parietal se adere mais ao pericárdio fibroso e a camada visceral ao coração. O espaço virtual que existe entre estas camadas, ele é denominado de espaço pericárdio, certo? Normalmente preenchido por um líquido seroso com um volume, tá? Um volume pequeno, basicamente, para dar aí uma lubrificação entre a sístole e a diástole do coração, um volume variando entre 15 a 50 ml. O objetivo desse líquido, né, e do pericárdio, ele serve como uma barreira mecânica contra infecções. O pericárdio ele é amplamente inervado, tá? Ele é rico na inervação, e por este motivo, o acometimento, né, as inflamações agudas do pericárdio, ou os traumas agudos que vão levar ao quadro de pericardite, vão ser extremamente dolorosos. Mais um diagnóstico diferencial, relembrando a nossa aula de insuficiência coronariana, dos diagnósticos diferenciais de dor torácica. Depois vocês façam uma revisão novamente naquela aula que eu dei lá de insuficiência coronariana de dor torácica, tá certo? Então, da mesma maneira em que ocorre aí a dor torácica na dissecção aórtica aguda, na síndrome aórtica aguda, nós vamos ter dor torácica também nos quadros de pericardite, tá certo? E é uma dor que tem algumas características, tá certo? Então, o que vem a ser, tá? O que vem a ser, olha que imagem bonita, o que vem a ser pericardite?
Pericardite aguda, ela é definida como sintomas e ou sinais resultantes de inflamação do pericárdio, tá certo? Aí pode ser bacteriano, viral, por doença de depósito, por trauma, enfim, é um leque extremamente exuberante, né? Que podem levar a quadros de pericardite. Mas, pontualmente, eu quero que vocês guardem duas causas, virais e bacterianas, tá certo? Isso aí, normalmente, são as principais causas da inflamação desta membrana, tá? Então, portanto, ela é definida como sintomas ou sinais resultantes de inflamação do pericárdio, com duração de não mais do que 1 a 2 semanas, podendo ocorrer em uma variedade de doenças, como eu acabei de dizer, mas a maioria dos casos é considerado idiopático, tá? Isso aí é uma expressão de livro, uma conceituação clássica. Mas do ponto de vista prático, vocês vão ver, por isso que eu falei que eu quero que vocês guardem essas duas, que é viral e bacteriana, porque na maioria das vezes isso aí acontece, principalmente as virais, excetuando-se os quadros de trauma, tá certo? E doenças metabólicas aí, que podem causar esse derramamento aí, tá? Como que se manifesta classicamente a pericardite? E olhem, guardem a postura desse paciente com a mão no peito, porque é dessa maneira que o doente vai chegar para vocês no pronto atendimento. A pericardite aguda classicamente se manifesta como uma síndrome febril, aí a febre, a infecção, com frequente acometimento de vias aéreas superiores, ou seja, ele começou com um quadro aí respiratório, gripal, Covid. Aliás, eu tenho visto assim, de uma maneira extremamente frequente, exuberante. Nós vamos ter uma aula específica de pneumonia comunitária, de Covid, tá certo? Daqui umas 2 semanas, não sei. E a pericardite é um achado, assim, praticamente patognomônico, tá certo? Nos quadros da Covid-19, né? Esse SARS-CoV-2, eita bichinho danado, ele consegue inflamar o pericárdio, levando inclusive a quadros de miocardite, com elevações assim exuberantes de marcadores de necrose como a troponina, mimetizando até quadros de infarto agudo do miocárdio sem suprassegmento ST. Olha, realmente é fogo. Bom, mas nós vamos falar sobre isso no momento apropriado, tá? Então, a pericardite aguda classicamente se manifesta como uma síndrome febril, com um frequente acometimento de vias aéreas superiores, uma dor torácica e o atrito pericárdico. Põe a mão no cabelo, ó, faz esse barulhinho aqui, ó, esse movimento assim, ó, atrita o fio de cabelo. Esse barulhinho que é o atrito pericárdico, um pouco mais acentuado. Vai exibir também alterações eletrocardiográficas que são muito semelhantes às insuficiências coronarianas, ao infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento do segmento ST. Isso no eletrocardiograma, tá certo? E, eventualmente, por conta, às vezes, do derrame pericárdio que sobrevém ao quadro de pericardite, os complexos QRS, né, a voltagem na interpretação elétrica do eletrocardiograma, ela vai estar exibindo aí, e sugestivamente, exibindo uma baixa voltagem. Tá certo? Então, essa é classicamente as principais manifestações do quadro de pericardite. E por que o paciente fica nessa posição, gente? E quando ele joga o corpo, né, faz essa postura, ele joga o tórax para frente,
ele diminui a pressão do pericárdio parietal, né, sobre o visceral, e, consequentemente, ele consegue aliviar, estimular um pouco menos as terminações nervosas, e a dor normalmente consegue ser abrandada, tá certo? Não desaparece, mas ela consegue ser abrandada. A dor torácica pode variar com a respiração ou a posição do tórax, como lá naquela imagem, variando também de intensidade e duração. O atrito pericárdico também pode variar de baixo da quantidade de líquido, de débris ou de trabéculas fibrosas que existem já nesse espaço que antes era virtual e agora está preenchido por um líquido inflamatório. Normalmente, a dor é irradiada para o músculo trapézio, tá? E isso é um sintoma altamente específico, né? Diferentemente lá da síndrome aórtica aguda, que eu falei que a dor vai ser subescapular, né? Aqui a dor vai ser irradiada para o músculo trapézio. O paciente ela apresenta posição antálgica, ou seja, a dor pode ser aliviada, movendo-se o tronco para a frente, e quando ele deita em decúbito dorsal, a dor piora, porque a pressão da gravidade é muito maior, tá? Eventualmente, nós podemos ter aí um acometimento pleural associado ou não à presença de derrame ou de atrito pleural, tá bom? E quais são as alterações eletrocardiográficas específicas da pericardite que podem, eventualmente, para os desavisados que batem o olho no eletro, ou em uma ou duas derivações, sem interpretar o ECG inteiro, tá certo? Podem, às vezes, levar a interpretações errôneas para quadros de insuficiência coronariana, classicamente infarto agudo do miocárdio, cursando com supradesnivelamento, segmento ST. A pericardite, ela vai apresentar, tá? Um supradesnivelamento segmento ST, como a gente está vendo aqui, os estágios 1, 2, 3 e 4, que eu vou explicar cada um para vocês agora. Porém, qual é que vai ser a diferença do eletrocardiograma da pericardite para o eletrocardiograma do infarto agudo do miocárdio, cursando com supra do segmento ST? Vocês se lembram que para a gente fazer o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, a gente tem que ter duas ou mais derivações contíguas apresentando esse supradesnivelamento, seja no plano frontal ou no plano periférico, tá certo? No caso da pericardite, o que a gente vai observar? Basicamente, todas as derivações, todas. Por quê? Porque é o pericárdio todo que está inflamado, tá certo? Todas as derivações vão apresentar o supradesnivelamento. Ou seja, é impossível, né, raro e raríssimo, que o paciente infarte todas as suas paredes e que ele esteja com toda a sua irrigação coronariana comprometida. A gente sabe que não é isso que acontece, né? Então, pegou um eletrocardiograma, viu? O paciente não tem fator de risco para desenvolvimento de doença coronariana, para DAC. Ele apresenta dor torácica, tem essas características de melhora da posição antálgica. A dor está com irradiação trapezoidal, músculo trapézio. Você faz o eletrocardiograma. Ele teve um resfriado há uma semana atrás, teve febre. Ele apresenta um eletrocardiograma onde todas as derivações vão apresentar, dependendo do estágio da doença, vão apresentar uma elevação difusa do segmento ST. Diagnóstico pericardite, né? E existem vários estágios do ponto de vista eletrocardiográfico que vão nos dar mais ou menos uma ideia de qual que é o tempo de evolução dessa doença.
Normalmente, quando você pega um eletrocardiograma, e esse eletrocardiograma ele tem uma elevação difusa do segmento ST, normalmente é fase aguda. Quando você vê que o segmento ST ele está começando a normalizar, que ele está tendendo a voltar para a linha de base, também de forma difusa, tá certo? Na maioria das vezes, você vai ter aí uma evolução de 2 semanas dessa pericardite. Já o estágio 3, você vai observar com toda essa sintomatologia, né? Uma inversão difusa da onda T, como está aí no nosso slide, tá certo? E o estágio 4 é o segmento ST já normalizado, mas eventualmente numa anamnese ou numa investigação aí, de um passado patológico pregresso, o paciente pode relatar que teve todos esses sintomas e você vê uma discreta alteração no ponto J, um discreto supradesnivelamento, né? O segmento ST tendendo à normalidade. Isso aí pode ter sido já uma sequela, né? O final de um evento agudo que acometeu o pericárdio desse paciente. Então, essas seriam as alterações eletrocardiográficas, tá certo? Da pericardite. Então, isso tudo que eu falei, né? Está aqui nesse slide, né? O supradesnivelamento difuso do segmento ST, o infradesnivelamento do segmento PR e taquicardia sinusal são as principais características eletrocardiográficas da pericardite. Isso eu quero que vocês saibam, hein? Tá? A elevação do segmento ST, leiam esse slide umas 3 vezes. A elevação do segmento ST é consequente à lesão inflamatória subepicárdica do miocárdio. Na lesão isquêmica do infarto agudo do miocárdio, existe comprometimento regional, igual eu falei, né? O superdesnivelamento que a gente observa na pericardite, ele é difuso, tá? Não falando isso. Ocorrendo em muitas derivações. O infradesnivelamento do segmento PR, tá? Ele decorre da lesão inflamatória na parede dos átrios, tá bom? Coisa que não ocorre, por exemplo, você não tem infradesnivelamento de segmento PR na insuficiência coronariana aguda, no infarto agudo do miocárdio, com superdesnivelamento do segmento ST, tá certo? Agora, na pericardite, você concorda? A pericardite envolve átrio também. Então, você vai ter um infradesnivelamento do segmento PR, tá? Essas duas alterações, vejam bem, o supra de ST, difuso, e o infra de PR, guardem bem, dor torácica com todos aqueles pródromos que eu falei, eletrocardiograma, exibindo um supradesnível difuso de ST, associado a um infra de PR, a um infradesnivelamento de segmento PR, são patognomônicos da pericardite aguda, porque caracterizam, como eu já disse, o comprometimento difuso, tanto atrial como ventricular. Então, no eletrocardiograma da pericardite, você vai ter achados eletrocardiográficos que caracterizam o comprometimento difuso, tanto de átrio como de ventrículo, porque a membrana envolve todo o coração, tá? Apesar de diferenças citadas, né, que eu falei, as alterações do segmento STT, né, de pacientes com pericardite, podem realmente simular o infarto agudo do miocárdio, né, sendo aí o critério mais importante para a distinção é a ausência do surgimento de ondas Q patológicas, tá certo? Vocês se lembram na aula de insuficiência coronariana, eu falei que no final de todos os eventos,
Quando o paciente já infartou, já passou, já se tratou, está em casa. Quando ele faz um eletrocardiograma, você vai ter o quê? A onda Q de necrose. O que é essa onda Q patológica? Aquela que tem 2/3 do complexo QRS, tá certo? Da amplitude. Então, quer dizer, na pericardite, você vê lá que após algumas semanas, ele vai ter, semanas e meses, né? Ele vai ter uma normalização do segmento ST. Ele não vai ter aí o desenvolvimento da onda Q, que é a expressão da necrose tecidual, da área que foi perdida no coração. Então, o que eu quero que vocês guardem desse slide é que é um sinal patognomônico da pericardite do ponto de vista eletrocardiográfico, o infra de PR, que expressa o acometimento atrial, e o supradesnivelamento, tá certo? Do STT, que vai expressar o acometimento aí ventricular, tá bom? O que a gente faz em termos de exame? É o básico. Lembrando que esse paciente já foi para a sala de emergência, monitorização, acesso, oxigênio, veia, tudo aquilo, né? Devidamente classificado pelo Manchester, vocês estão ali avaliando, está rodando o eletro de 12 derivações, né? Nós vamos pedir um hemograma, que na maioria das vezes vai exibir, às vezes, uma leucocitose ou linfocitose discretas, tá? A troponina é aquilo que eu falei. Normalmente, a troponina vai vir alta quando associados a miocardites com disfunção ventricular, que é a inflamação não da membrana, mas do miocárdio, propriamente dito, em função de alguma injúria, de alguma doença. Um exemplo atual que está acontecendo demais são as miocardites que cursam aí com o quadro de Covid-19, tá certo? A proteína C reativa é um marcador inflamatório inespecífico. Normalmente, se você pedir, como em qualquer quadro inflamatório, desde uma unha encravada até o coração, até um quadro séptico, a PCR ela vai estar normalmente elevada em 75% a 80% das vezes, tá bom? Aqui um exemplo, olha, aqui é uma ressonância cardíaca, tá certo? A seta verde, né, esse conjunto de setas verdes, elas estão aí exibindo o pericárdio. E olha o que a gente enxerga na ressonância. Olha aqui, ó, olha a ponteira do mouse. Olha a largura que esse pericárdio tem. Ele está muito espessado. Nesse caso aqui, a gente vê, ó, entre o pericárdio e o miocárdio, você vê que não derramou. Não tem muito líquido aqui ao redor. Portanto, esse paciente, ele está com uma pericardite, porém, não existe ainda disfunção ventricular, né, importante, aí de um derrame pleural volumoso. Então, essa é uma imagem aqui, ó. Guardem esse pericárdio aqui, ó. Está do lado da parede do ventrículo esquerdo, na parede livre. Olha aqui, ó. Tá vendo? Certo? Pericardite aguda, gente. Como é que a gente trata? Como é que vamos tratar essa pericardite aguda? Ela normalmente, tá? Ela é tratada com um anti-inflamatório não esteroidal, né? Geralmente aí de 2 a 4 semanas, com redução progressiva, né, da sintomatologia e resolução completa do quadro. Se existir alguma complicação aí ajustada, associada, normalmente infecciosa, a gente usa antibiótico, mas para isso nós temos aí os exames laboratoriais, as culturas que podem ser solicitadas, tá certo? E normalmente nós temos aí uma droga anti-inflamatória muito potente, né? Que inclusive diminui a migração de leucócitos para o sítio do quadro inflamatório, que é a colchicina. Normalmente, depois dessas 2 a 4 semanas, com o uso de
anti-inflamatório não esteroidal. Lembrando que existem algumas contraindicações, né, para o uso do anti-inflamatório não esteroidal. As principais contraindicações são as doenças ulceropépticas, tá certo? Doenças ulcerosas, trato gastrointestinal e a insuficiência renal, né? Você não pode ficar dando anti-inflamatório para essas pessoas. Aí nós vamos ter que ter outras alternativas. E sempre lembrar que se você for usar anti-inflamatório não esteroidal por um tempo prolongado, você tentar proteger o estômago desse paciente com o inibidor da bomba de prótons, por exemplo, omeprazol, omeprazol, pantoprazol, nausoprazol, enfim, esses prazol da vida aí, tá? Porque isso aí ajuda a evitar o aparecimento de hemorragias digestivas, né? Altas e eventualmente baixas. E depois desse período de tratamento da pericardite com o anti-inflamatório não hormonal, a gente utiliza a colchicina também, né, com uma atividade anti-inflamatória de inibição de migração leucocitária, que vai reduzir o risco de uma recorrência do quadro desta pericardite, tá bom? Então, assim, você vê que o tratamento não é um tratamento difícil. O que realmente chama atenção, que leva o doente ao pronto atendimento, é a dor torácica intensa, né? E a gente acaba descobrindo tudo. Obviamente, dor torácica é sinônimo de feitura de eletrocardiograma. Quando você se depara com aquele eletrocardiograma, com aqueles dois sinais patognomônicos, né? Infra de PR e supra de esterandos difusos, a gente vai lembrar aí do quadro de pericardite aguda. Tá bom? E para terminar, né, os nossos temas de hoje, nós vamos falar aí do tamponamento cardíaco, que pode ser, inclusive, consequência dos quadros de pericardite. Olha aí o coraçãozão tamponado. Olha a quantidade de líquido que tem aí entre a pleura visceral e a pleura parietal, né? Causas de tamponamento, na maioria das vezes, o que vão ser as causas? Tá? Acidente automobilístico, contusões na maioria das vezes, colisões, desculpe, gente, colisões na maioria das vezes frontais, olha lá, pum, né? Ou quadros infecciosos, virais ou bacterianos, ou fúngicos, né? Que podem levar a um acometimento pericárdico, um processo inflamatório regional, uma produção importante de um exudato, tá? Inflamatório purulento fibrinoso, que vai acabar se depositando e derramando entre as túnicas viscerais e parietais do pericárdio, né, do coração, que é o pericárdio. E o que acontece no tamponamento cardíaco? Para se definir como tamponamento cardíaco, é o acúmulo de líquido pericárdico, tá? De forma abrupta, seja pelos traumas ou seja pela origem infecciosa. O que vai acontecer? Esse acúmulo de líquido pericárdico de forma abrupta, ele leva a um aumento da pressão intrapericárdica, tá certo? Ele aumenta a pressão, porque vai ficar líquido ali entre as duas membranas e o coração batendo. Esse aumento da pressão intrapericárdica diminui o retorno venoso, diminui a pré-carga. Diminuindo a pré-carga venosa, você tem uma diminuição do débito cardíaco. Se você diminui o débito cardíaco, você vai ter o quê? Uma diminuição da pressão arterial. Portanto, só com esse slide a gente já sabe que o tamponamento cardíaco agudo vai levar ao quê? A sintomas de baixo débito, hipoperfusão e hipotensão arterial. Podendo chegar quase, inclusive, choque circulatório. Tá certo?
Então, é realmente uma doença aí que pode trazer manifestações graves para o paciente. Normalmente, quem vê muito isso, sinais de paciente com tamponamento cardíaco, são aqueles anjos da guarda, né? Os médicos anjos da guarda das grandes rodovias, né? Eles normalmente pegam muitos pacientes assim. Inclusive, tem até uma maneira de você, na beira da estrada mesmo, tentar restaurar isso aí, né? A gente vai estudar depois. Bom, esse slide vai mostrar, né, dos efeitos restritivos sobre o volume cardíaco quando existe esse tamponamento agudo. Quando, gente, é importante que vocês lembrem o seguinte: o pericárdio, ele tem, olha aqui esse gráfico, né? Um gráfico normal, o volume vai aumentando, né? De forma abrupta, e aqui com sobrecarga crônica. O pericárdio, ele tem um efeito restritivo sobre o volume cardíaco. Obviamente que sim, como se fosse uma capa, né? E é o continente dentro, o continente sobre o continente. Então, se você excede o contingente vai pressionar para que volte ao normal. E isso tem um limite, né? Ou seja, é a relação, qual é o limite? É a relação pressão-volume. A partir do momento que você excede o volume, né, a pressão sobre o continente aumenta. E, consequentemente, aí vem diminuição do retorno, diminuição do débito, diminuição da pressão arterial, tá bom? E quando isso acontece, não vai ser pouco prevalente para vocês, quando vocês estiverem fazendo enfermaria de clínica. Às vezes vocês vão pegar pacientes com derrames pericárdicos importantes, tá? Mas você vai ver que o paciente não vai estar tamponado. Por quê? Porque existe um alongamento do pericárdio até um determinado ponto, tá? E se for de forma progressiva, de forma lenta, a gente consegue absorver bem esse impacto. Tá? E às vezes ficam derrames importantes sem sinais de tamponar. Mas se aumenta de uma vez, não dá tempo do pericárdio tirar as suas fibras. Aí o que acontece? Relação pressão-volume. Então aquilo aumenta de uma vez, mas tem uma limitação. E aí comprime o coração. Daí é necessário atuar de forma urgente. Então, o grande problema do tamponamento cardíaco, quando ele é agudo, tá certo? Quer dizer, ele vai existir na vigência de um derrame agudo. Quando crônico, às vezes o paciente consegue suportar. Entenderam até aqui? E quando os caras vão esquecer dessa expressão. Tríade de Beck. Tríade de Beck. O que compõe a tríade de Beck? Vejam bem, aqui neste slide, o ventrículo começou a colapsar, existe um derrame pericárdico aqui que foi de forma aguda. Aí nós vamos para o ecocardiograma aqui embaixo, olha esse preto aqui, ó, pericárdio effusion, né? É a efusão pericárdica, o derrame pericárdico, olha aqui, comprimindo o coração. O que o paciente, do ponto de vista clínico, se ele chega para você, vítima de um acidente de trânsito, de uma colisão, ou se ele fez um quadro infeccioso importante, chega para você hipotenso, chega com distensão jugular bilateral, aquelas jugulares saltadas, né? E você vai fazer a ausculta cardíaca, os sons estão abafados. Essa é a tríade de Beck, que vai exibir, né, o quadro clínico característico do tamponamento cardíaco. Tá certo?
Uma outra característica eletrocardiográfica que pode acontecer na vigência aí de um tamponamento cardíaco, quando o paciente apresenta a tríade de Beck, é a alternância elétrica. Olha lá, olha ali no elétrico, ali embaixo. QRS amplificado, QRS diminuído. QRS amplificado, QRS diminuído. É a alternância elétrica que ocorre entre a sístole e a diástole, né? No momento, em função da relação pressão e volume ali, tá? Que o derrame ocasiona no pericárdio. Um ponto importante relacionado a um diagnóstico diferencial do tamponamento cardíaco é o pneumotórax hipertensivo, que é um dos T's na cadeia de suporte avançado de vida, tá certo? Que leva a quadros de PCR por AES, estão lembrados? Atividade elétrica sem pulso. No caso do pneumotórax hipertensivo, que também acontece nos traumas, né, principalmente, você vai ter hipotensão, como você tem no tamponamento, você vai ter distensão jugular, né, como você tem no tamponamento. Porém, no caso, né, do tamponamento cardíaco, a gente vai ter o quê? Um abafamento das bolhas, por conta mesmo da própria interface líquido, né, pericárdio, na hora que você coloca o esteno. Você escuta, mas escuta abafado. Tá mais abafado. No caso do pneumotórax, você tem a hipotensão, você tem a distensão jugular, só que você não tem som, né? Então, isso é uma das características que diferencia. Isso a título de curiosidade, certo? Bom, continuando. Aqui um exemplo de distensão jugular. Isso aqui é um catéter nasal, tá, gente? Aonde você vai ter o quê? O sinal de Kussmaul, tá? Isso é importante, faz parte da tríade de Beck. Quando você observou que o paciente está hipotenso, com bolhas abafadas, as jugulares estão distendidas. E aí você vai observar se ele tem o sinal de Kussmaul. O que é o sinal de Kussmaul? Nada mais é do que o aumento do pulso venoso jugular quando o paciente realiza uma inspiração. Quer dizer, ele respirou, ele já tem um efeito restritivo do seu retorno venoso, tá certo? Por conta do colapsamento de ato direito, tá bom? O que vai acontecer? O sangue vai represar, vai distender a jugular. Então, esse é o sinal de Kussmaul, presente no tamponamento cardíaco quando dá urgência de veias jugulares. Tá certo? O próximo slide vai exemplificar bastante isso. Nós temos aqui a jugular externa, a jugular interna, a inonimata, ligando as duas jugulares, né? E aqui o que acontece? Você tem a veia cava superior, tá? Você vai ter um átrio aqui extremamente dilatado, em função aí, represado, em função de que o ventrículo direito está sendo colabado, está sendo comprimido, né? Em função do tamponamento. Então o sangue fica represado ali. Aqui desceu o sangue, entrou no ato direito para cair no VD. Ele não consegue, para onde que ele vai? Ele vai exatamente para as veias jugulares. Ele vai o quê? Ele vai dilatar, ele vai fazer a turgência dessas duas veias, tá bom? Isso caracteriza o sinal. Aí, quando o paciente respira, existem alterações da pressão intratorácica que levam à turgência jugular, tá bom? Bom, sinais e sintomas do baixo débito cardíaco, né? Isso são
fundamental que a gente veja isso, né? O paciente vai estar o quê, gente? Baixo débito. É choque circulatório, é choque cardiogênico, né? Que a gente já estudou. Hipotensão arterial, alteração do nível de consciência, rebaixamento sensório por baixo fluxo cerebral, oligúria, baixo fluxo renal, diminuição na filtração glomerular, diminuição na produção de urina, né? Os filiforme, fraco, né? E extremidades frias. Não está trocando, não consegue manter a temperatura, né? Então, esses vão ser os principais sinais e sintomas de baixo débito cardíaco que o paciente vítima do choque, do tamponamento cardíaco, vai exibir. Raio-x de tórax. Raio-x de tórax de grande valia, tá certo? Para corroborar a hipótese do tamponamento cardíaco, lembrando aí as aulas de radiologia, que acho que vocês estão tendo, né? Ó, como que a gente faz aí a proporção correta do tamanho da área cardíaca? Nós pegamos uma projeção em póstero anterior do paciente, traçamos uma linha média na chapa radiológica, pegando aqui a traqueia, cortando o coração ao meio, traçamos uma linha horizontal, né, paralela ao diafragma, pegando do meio até o final do ventrículo direito, traçamos uma outra linha do lado esquerdo, pegando toda a extensão do ventrículo esquerdo, e dividimos pelo valor obtido de uma linha horizontal, pegando toda a caixa torácica. Ou seja, nós somamos A, somamos B e dividimos por C. Se esse índice for menor que 0,5, tá? Nós estamos diante de um paciente com uma área cardíaca normal. Se esse índice estiver entre 0,5 e 0,55, área cardíaca grau 1, em termos de aumento, grau 2, 0,56 a 0,6, grau 3, 0,61 a 0,65 e grau 4, 0,65. Então, lembrem, gente, não custa nada. Pega uma reguinha, olhou o raio-x, mede ventrículo direito, mede ventrículo esquerdo, divide pelo valor de C, que vai ser aqui a distância entre costelas, toda a caixa torácica. Dependendo do valor, desculpa, se for maior que 0,5, se essa relação, se essa razão, então nós estamos diante de uma área cardíaca aumentada, tá certo? O eletrocardiograma, como eu disse, né? A alta elétrica, swinging Rett syndrome. Aqui, ó, QRS largo, QRS pequeno, QRS largo. Por que acontece isso? Tá? Por que existe essa alternância cardíaca? Porque em derrames volumosos, né, grandes derrames, o coração ele balança dentro do líquido, tá? Dentro do saco pericárdico. Lembrem lá daquele primeiro slide, aquele coração, aquele tanto de líquido. Então, entre cada sístole e diástole, já sob efeito da relação pressão-volume, né, continente, esse ventrículo fica variável, às vezes, dentro desse derrame quando é volumoso, e faz com que ocorra uma variação, tá? Uma alternância elétrica. Então, da mesma maneira que no eletrocardiograma da pericardite, nós temos infra de PR e supra de ST, no caso do tamponamento cardíaco volumoso, né, onde nós temos sinais de baixo débito, tivemos um acidente, um trauma frontal, um quadro infeccioso, um raio-x de tórax com um N maior que 0,5,
tá certo? E fazemos um eletro e vemos alternância, né, de elétrica do complexo QRS, fortemente sugestivo de tamponamento cardíaco, tá certo? Aqui um exemplo dos principais achados de um tamponamento cardíaco importante, né, através de um corte um corte do eixo longitudinal, né, substernal, né, o eixo longo, com um ecocardiograma. A gente vai enxergar aqui um VD colabado, nós vamos ver um VE com dificuldade de contração, um ato esquerdo também diminuído de tamanho, tá? E aqui, ó, entre as túnicas do pericárdio, nós vamos ver um derrame pericárdio. A gente vai medir, né? Nesse caso aqui, você vê que na parede posterior ainda não tem muita coisa, né? Mas os principais achados de ecocardiograma, derrame pericárdio, derrame OC 20 milímetros, um colapso diastólico, né? Um colapso diastólico aqui, ó. Como eu disse, nas paredes do átrio do ventrículo direito, dilatação da veia cava inferior e ausência de variação respiratória. Essa redução de onda mitral, 30%, vocês não precisam guardar isso aí, nós fazemos ecocardiograma e avaliamos. Mas o que vocês devem lembrar quando vocês pedirem um ecocardiograma, e para aqueles que não entendem muito bem, lerem o laudo, se vê que existe colapso diastólico na parede do átrio do ventrículo direito, com lâmina de derrame maior que 20 milímetros, vocês vão estar diante aí de um quadro de tamponamento cardíaco, tá certo? Ou sugestivo de tal. O derrame ele pode ser classificado pelo ecocardiograma como discreto, ele está localizado posteriormente, né, naquele corte, daquele eixo que eu mostrei, né, na parede posterior aqui embaixo, tá certo? Quando esse derrame é menor que 10 milímetros, ele é discreto, moderado, quando ele envolve todo o coração, tá? Quando ele envolve todo o coração, é o caso aqui, né? Com um espaço livre de ecos entre 10 a 20 milímetros, e ele vai ser denominado de importante quando o espaço livre for maior do que 20 milímetros na diástole, tá certo? Tá? Por que na diástole, gente? Porque na sístole existe, vocês concordam? O coração fecha. Então aumenta o espaço. Agora, se na diástole, ele está lá, sístole, diástole, sístole. Se ele, na diástole, se esse diâmetro do derrame for maior que 20, quer dizer, o coração está todo relaxado e ainda tem 20 milímetros de líquido, então significa que realmente você tem um derrame volumoso. Então, lembrando que raio-x de tórax e ecocardiograma são fundamentais para fechar o diagnóstico do derrame pericárdio. Tá certo? Obviamente, esse paciente vai para a sala de emergência, é um paciente grave, é um paciente que vai precisar, desculpe, provavelmente aí de uma monitorização mais agressiva, monitorização, oxigênio, veia, acesso, tudo adequado, exames laboratoriais, eletrocardiograma, né? Paciente monitorizado, você como um bom emergencista à beira do leito, observando fluxo, observando extremidades, tempo capilar, pressão, fazendo medicação já para tentar normalizar todos os dados do paciente, tentando aí manter uma cabeça de pressão adequada, com drogas vasoativas, tá? E fez-se o diagnóstico, viu-se que era um tamponamento cardíaco, o que eu preciso fazer? Da mesma maneira que eu falei na aula de derrame pleural, a gente faz a tomocentese. Neste caso, nós vamos fazer o quê? A pericardiocentese. Normalmente, paciente dorsal,
quinto espaço intercostal esquerdo, região paraesternal, 1 centímetro deslocado, para evitar a punção. Desculpa, para evitar a punção da artéria mamária, né, em direção ao ombro ipsilateral, contralateral. Essa é denominada o quê? A punção de Marfan, tá certo? Você vai esvaziar o pericárdio, né? E uma retirada de uma pequena quantidade de líquido, entre 30 a 50 ml, de retirada de líquido no derrame pericárdico, já vai favorecer, já vai dar um alívio na mecânica miocárdica, tá certo? Restaurando o processo hemodinâmico desse paciente, restaurando a pressão arterial, te dando um tempo, melhorando o débito cardíaco, te dando um tempo de chamar o cirurgião de tórax para que ele faça o procedimento definitivo ou até mesmo uma janela pericárdica, tá certo? Então, essa seria a pericardiocentese. Está aqui mais um exemplo: miocárdio, pericárdio, 45 graus em direção ao ombro, tá certo? Uma agulha 16 ou 18, né? Um pouco mais volumosa. De preferência, colocar um cabo neutro do monitor, de forma que se você tocar o miocárdio, você vai ter uma expressão de uma corrente de lesão, e isso faz com que você recue um pouco a agulha, porque a principal complicação da punção pericárdica sem ser guiada por ultrassom é exatamente você perfurar o miocárdio desse paciente. E quando você funciona de forma adequada, com cuidado, não aprofundando de uma vez a agulha, né, durante a punção, se você rela no miocárdio e a sua agulha, como está aqui no desenho, olha, guarde essa imagem, a agulha aqui, ó, o transdutor, a boquinha de jacaré aqui, ó, na agulha, isso vai te dar uma expressão de corrente de lesão. E com isso você vai recuar a sua agulha. Aqui um exemplo. Desculpa. É um exemplo de punção guiada por ultrassom, aonde a agulha, aqui está o transdutor, aonde a agulha vai cair aqui nesse espaço. Consequentemente, nós vamos conseguir esvaziar um pouco esse líquido e diminuir essa expressão de colamento do ventrículo direito do lado direito, restaurando emocionalmente, tá? E com isso a gente termina a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham ficado aí com dúvidas a respeito de emergência hipertensiva, síndrome aórtica aguda, pericardite e derrame pericárdico. Fico à disposição e durante o decorrer aí do dia ou até amanhã, eu irei postar essa aula no nosso canal. Espero que vocês assistam. Vejam o material didático de apoio, que é o livro de emergências, né? Que vocês já conhecem. Revejam aí o livro de anatomia patológica, para relembrar aí a questão dos folhetos, etc., como eu disse. E até a próxima aula, na semana que vem. Estou à disposição aí para dúvidas.